Olá, amigos do Verso e Reverso, tudo bem? Estamos aqui com mais um vídeo e nós vamos falar de um assunto que é muito discutido hoje em dia, não é Covid. Tem gente que gosta muito, gente que não gosta, mas como é um assunto sempre polêmico, e eu adoro uma boa polêmica, lá vai. Vamos falar de Bolsonaro. Há quem pense que o Bolsonaro é maluco. Não é. Também não é corrupto, se bem que o Lula vive dizendo a mesma coisa. Bolsonaro não é comunista, não é ateu, não é racista nem misógino, não é um monte de outras coisas. Pelo menos é o que dizem os seus milhões de defensores. E vá lá, vamos conceder-lhes o benefício da dúvida, né? Mas há muitas outras coisas que todos sabemos que Bolsonaro não é. Ele não é equilibrado, nem é muito inteligente, não é bom político, o que para alguns pode ser uma vantagem, não sei. E também, claro, não é o presidente que vai salvar o Brasil. Aliás, salvar o Brasil de quê? De quem? Dele mesmo? Sim, porque o presidente, como gostam de relembrar os seus seguidores, foi eleito com mais de 52 milhões de votos. E a conclusão é lógica. Se até agora, mesmo depois de tantos desatinos, de tantas idas e vindas, de tantas afirmações desastrosas, de atitudes infantis, do dito pelo não dito, se mesmo depois de tudo isso os seus defensores não viram motivo, não viram um simples motivo para crítica, aliás, eles não são capazes de aceitar o mais leve traço de crítica. Qualquer um que faça isso, cometa esse pecado, é logo acusado de ser adepto do PT, de gostar de corrupção, de não gostar do Brasil. Enfim, se essa é a atitude dos defensores de Bolsonaro, presumo eu que concordam com tudo o que ele fez ou disse até o momento. E isso significa dizer que Bolsonaro é o Brasil e o Brasil é Bolsonaro. Autolá, dirão alguns. Mas eu não concordo com ele. Afinal, mais de 42 milhões não votaram nele, né? Pois é, mas o Brasil que vota concorda. Porque no Brasil o presidente é eleito com os votos, com a maioria dos votos válidos, né? Não contam as abstenções, os nulos e os brancos. Então a maioria dos que votam concordam com ele. E aparentemente ainda não vê motivos para deixar de aplaudir o presidente. Aliás, o presidente ídolo, estrela. Na prática, deixaram de ser eleitores para ser seguidores. Isso significa que o Bolsonaro, que não tem partido, não é um político, nem é um líder, é um guru. Quem diria? Um guru de cuja boca nunca saiu uma frase inteligente, sábia ou profética. Um guru que defende armas, ódio, violência, tudo em nome da defesa dos valores da família. Mas que família? Da família dele e dos próprios valores, claro, só pode ser isso. Porque alguém que defende valores familiares, por exemplo, não pode ser a favor da tortura. E todo mundo ouviu quando por ocasião do voto do impeachment da presidente Dilma, que Bolsonaro disse alto e bom som no microfone antes do voto que o voto era dedicado ao coronel Brilhante Ustra, confesso torturador do regime militar. Não é eu ouvi dizer, eu vi, eu estava lá e vi o Bolsonaro votar. Então isso não podem negar. Ele tem como ídolo um ditador confesso. E digo confesso porque o coronel confessou a tortura em diversos interrogatórios aos quais foi submetido e pelos quais foi processado. Mas enfim, o problema é que as pessoas concordam com ele e por isso ele deixou de ser a única alternativa à esquerda que arruinou o país para se converter no mito que erguerá a nação das cinzas e a elevará à 10ª potência, blá, 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 blá. Sabem qual é o problema? O problema, meus caros, é que mitos são coisas muito esquisitas e improváveis. Aliás, como o próprio Bolsonaro. Vejamos o que diz o dicionário. Aqui eu vou ter uma colinha. Mito, do latim mitos mais i, fábula, e do grego mutus, ou seja, palavra, discurso, coisa dita, conto, história, narrativa,
ficção, substantivo masculino, personagem ou particularidade que, não tendo sido real, simboliza, não obstante, uma generalidade que pode ser admitida. Coisa ou pessoa que não existe, mas que se supõe real. Coisa só possível por hipótese. É o que diz do seu dicionário, né? Pois é. Mas Bolsonaro não é maluco. Esse é meu ponto. Antes fosse. É que malucos não defendem a tortura, nem odeiam quem deles discorda. Malucos combatem no máximo moinhos de vento e não se importam com opiniões contrárias. Deixam para lá. Continuam naquela sua loucura, no seu próprio mundo, na sua realidade paralela. Bolsonaro é autêntico. Diz sempre o que pensa, é parecido conosco. Isso são algumas das coisas que dizem aos seus fiéis seguidores. Aí é que está o verdadeiro problema, gente. Autenticidade não significa sensatez. Vejam, quando algum participante do Big Brother, do BBB, é eliminado pela votação do público e depois é entrevistado, sempre diz: "Ah, mas eu fui autêntico, eu fui eu mesmo, eu não representei." O problema é que quando você não tem caráter, nem bom senso, nem grande inteligência, não há nenhuma vantagem em ser você mesmo, em ser autêntico. Melhor seria não o demonstrar, não é? Aquela frase famosa do Mark Twain, eu acho que é do Mark Twain, que diz que é melhor permanecer calado e passar por idiota do que abrir a boca e acabar com a dúvida. Ou seja, da mesma forma, para se dizer o que se pensa, é preciso primeiro que se pense algo de útil, algo louvável, algo que tenha significado. Pensar frivolidades, pensar bobagens e despejá-las na mídia como se fossem ideias relevantes não é o que se espera de um presidente. Então não há vantagem nenhuma em dizer o que pensa, em ser franco, em ser autêntico. Ninguém que tenha um mínimo de educação, aliás, pode dar-se ao luxo de dizer sempre o que pensa. O filósofo Luiz Felipe Pondé escreveu essa frase num dos livros que eu li dele, eu acho muito pertinente. A vida em sociedade, a vida para ser civilizada, a gente não pode dizer sempre o que pensa, tem que mentir, a mentira é caridosa. Você entra no elevador, a sua vizinha horrível entra e fala assim: "Nossa, como é que você acha? Estou bem hoje?" Você fala assim: "Não, você está horrível, está uma porcaria. É melhor trocar essa porcaria desse vestido, refazer tudo, porque desse jeito não dá para encarar." Ninguém vai dizer isso, todo mundo mente e diz: "Claro, não, tá ótimo." Ou seja, ninguém pode se dar ao luxo de ser sempre honesto, de ser sempre sincero. Isso não existe. Então não é nenhuma qualidade, ainda mais num presidente da República, ele ser sempre sincero. Ao contrário, o presidente tem que saber aquilo que diz e quando o diz. E tem que saber esconder parte do que pensa. Por vezes, resumindo, é preciso conter-se, é preciso guardar aquilo que a gente pensa para nós mesmos, para desabafarmos com o nosso travesseiro. Mas o pior de tudo, gente, o que mais me assusta, é que a franqueza de Bolsonaro não conhece limites. Ele sempre diz o que pensa. E como ele não pensa nada que preste, o resultado costuma ser desastroso. Patético até. Não me preocupo com aqueles que acreditam em Bolsonaro. O que me preocupa é que ele acredita nele mesmo. E isso é que é realmente perigoso. Bolsonaro não é maluco. Já aqueles que acreditam que ele é a melhor solução para o país deveriam submeter-se a um exame mental com urgência. Quer saber? De preferência antes das próximas eleições. Vai que... Pense nisso. E até o próximo vídeo.